aula de hoje eu vou fazer um resumão de história sobre as matérias de grandes navegações, governo geral, a Carta de Pero Vaz de Caminha, chapetones e crioulos e revoluções inglesas. Bom, eu quis fazer a aula agora nesse formato mais diferente, com vocês vendo o meu rosto. Eu acho mais interessante para não ficar só apresentando os slides e tudo mais. E eu também queria falar para vocês que o professor de história, ele mandou lá no ClassApp todos os slides que ele já ensinou. E eu não entendi muito bem a matéria da prova, então eu montei a videoaula de hoje com base nos slides que eu achava que tem a ver com a matéria da prova. Então, eu vou falar de avanço da colonização, impérios coloniais e revoluções inglesas, porque isso encaixa nas matérias que ele deu, mas eu não sei se é exatamente essas, então, gente, se eu estiver errada, eu já peço desculpas. Bom, mas falando da colonização, quando os portugueses eles entraram no Brasil, eles adquiriram o controle do litoral. E lá no litoral foi formadas as capitanias hereditárias, que dividiam em 13 faixas, eu acho, se eu não me engano. E eles usaram dessas capitanias para reforçar o poder deles, que eles tinham no litoral. E foi aí que começou a exploração do pau-brasil. Quando Portugal começou a adentrar dentro do território brasileiro, a França também tentou pegar algumas terras ali brasileiras, mas por conta das expedições luso-brasileiras, a França não conseguiu adentrar no nosso território e tomar posse dele. Gente, Belém foi uma cidade que teve muita importância na época da colonização do Brasil, porque eles colocaram em Belém uma cidade, que é a cidade de Belém, e ela foi um ponto estratégico para aumentar o domínio que Portugal tinha sobre o Brasil, especialmente por conta da Amazônia, porque outros países europeus estavam tentando entrar no território brasileiro por meio do rio Amazonas. Então eles pensaram assim: vou colocar Belém lá como um ponto estratégico para eu dominar também a Amazônia e não deixar outras potências entrar nesse território que eu conquistei. E bom, depois, né, de usar Belém como um ponto estratégico, Belém foi crucial para começar a explorar as chamadas drogas do sertão. Bom, além do rio Amazonas, o rio São Francisco também foi muito importante para Portugal adentrar mais no território brasileiro, porque antes eles tinham controle só do litoral e depois eles começaram a adentrar dentro do território brasileiro e foi aí que eles avançaram na agricultura, na criação de gado e também puderam ocupar o sertão nordestino. Bom, o Nordeste também foi o lugar que os portugueses mais ficaram e se consolidaram. Porque foi no Nordeste que começou a economia açucareira, que eles começaram a produzir açúcar e exportar. Então, foi por isso que o Nordeste, ele foi assim, o auge para a colonização portuguesa. E no Norte foi onde aconteceu a exploração das drogas do sertão, e que, igual eu falei, Belém foi muito crucial para isso acontecer. E nas atividades, tanto açucareira quanto na exploração das drogas do sertão, teve muita participação da mão de obra indígena. Só que eles, tipo assim, não falavam para os indígenas que eles iam ser submetidos a uma escravidão. Eles davam outras desculpas para os indígenas fazer esse trabalho, mas era uma escravidão disfarçada. Eita, que o meu negócio que travou. Pronto. Bom, pessoal, e com isso, deles usando muita mão de obra indígena, mesmo a coroa portuguesa não deixando eles fazer os indígenas de escravos, os colonos que estavam lá dentro do território brasileiro fizeram os indígenas de escravos. E para eles poderem fazer isso, eles tiraram desculpa do para poder usar os indígenas e escravizar eles. Porém, além da coroa portuguesa ser contra essa prática, os missionários jesuítas da Companhia de Jesus, que a gente já estudou em outra videoaula, também eram contra essa prática, porque eles defendiam que os indígenas tinham que ser apenas catequizados, convertidos para o catolicismo, e de que eles tinham que integrar os indígenas no meio social ali. Bom, a gente teve também nesse avanço da colonização os bandeirantes, que eram homens chamados eram homens que organizavam expedições dentro do território brasileiro chamado de bandeiras e que tinham como objetivo capturar indígena, explorar novas terras,
buscar metais preciosos e expandir o controle que Portugal tinha do Brasil. Outra coisa que os bandeirantes faziam também era destruir quilombos. Bom, e teve alguns bandeirantes aqui que se destacou, que foi o Fernão Dias Paes Leme, Antônio Raposo, Jorge Velho e eu não vou falar muito especificamente deles para a videoaula não ficar muito grande, mas depois, se vocês quiserem aí pausar para dar uma lida de por que eles foram importantes, é legal também. Porém, gente, a opinião de historiadores sobre os bandeirantes, elas têm dois lados. Uns acreditam que os bandeirantes realmente foram importantes no avanço da colonização, e outros falam que foi eles que causou o genocídio dos indígenas. Indo para outra questão já do avanço da colonização, foi a descoberta do ouro. E que essa descoberta do ouro se deu por conta dos bandeirantes. E o primeiro lugar que eles encontraram ouro foi aqui na nossa querida Minas Gerais, por causa dos bandeirantes que estavam explorando Minas Gerais, onde Ouro Preto foi a primeira cidade que eles descobriram o ouro. E bom, além da economia açucareira, da agropecuária e da exploração das drogas do sertão, a mineração também foi outra importante atividade aí que cresceu na colonização e que ela provocou o deslocamento do centro econômico do Nordeste para o Sudeste, porque antes toda a economia estava concentrada no Nordeste por conta do açúcar. E aí essa economia passou para o Sudeste, que é onde está Minas Gerais, outros estados aí que eu não vou saber falar agora, por conta da mineração, porque ouro, gente, é muito mais valioso do que o açúcar, por exemplo. Só que essa atividade aí da mineração desencadeou algumas revoltas por conta do preço que eles cobravam dos impostos do ouro e também porque eles estavam trazendo africanos para trabalhar aqui no Brasil. Agora a gente vai para os impérios coloniais. Isso tudo acontecendo aqui dentro do Brasil. Não só do Brasil, gente, mas da América em si. O mercantilismo foi a prática predominante dos impérios coloniais, onde o mercantilismo defendia que tinha que ter o acúmulo de metais preciosos e a balança comercial favorável. Um exemplo de mercantilismo que acontecia era a relação entre colônia e metrópole. Isso é um exemplo de relação mercantilista. Bom, o mercantilismo também pode ser percebido nessa relação de colônia e metrópole através do pacto colonial. O que é o pacto colonial? O Brasil só podia dar matéria-prima e comprar produtos da metrópole que estava colonizando ele, que é Portugal. E era assim que funcionava o pacto colonial. Bom, a Espanha foi uma das primeiras potências a explorar as Américas. Porém, o fato deles trazerem armas, que eram até então desconhecidas pelos povos originários, cavalos, que eles já dominavam os cavalos na cavalaria, e as doenças trazidas por eles, facilitou muito a dominação deles nas Américas. Uma coisa que eles fizeram também que para eles foi assim prioridade foi sacar ouro e prata, porque por conta do mercantilismo tinha que ter acúmulo de metais preciosos. Bom, e para conseguir administrar os territórios que Espanha dominou, ela criou vice-reinos que eram controlados por vice-reis. E eles usavam disso para a Espanha ter representantes, independente do lugar que ela estivesse. E na América Espanhola acabou tendo uma divisão social, que é a matéria da prova, inclusive, que é os chapetones e os crioulos. Os chapetones eram espanhóis que nasceram na Europa, que a gente pode falar espanhol de sangue, assim, que estava lá. E eles ocupavam cargos de poder. E a gente tem os crioulos, que eles eram filhos de espanhóis, mas eram os filhos de espanhóis que nasceram na América, enquanto os chapetones nasciam na Europa. Porque foi aí nesses crioulos que começou os mestiços, esse povo aí. E bom, dentro da América Espanhola, a gente teve o sistema de castas, que foi a divisão da sociedade. Óbvio que lá no topo da pirâmide estavam os brancos europeus, que seriam os chapetones, e embaixo estavam os crioulos, depois os mestiços, depois os indígenas e depois os negros escravizados. Outro sistema que teve na América Espanhola foi o sistema de encomiendas, que os colonos espanhóis meio que recebiam o direito de explorar e catequizar os indígenas. E isso favoreceu a dizimação, é assim que fala, a dizimação dos povos originários.
Continuando na matéria de impérios coloniais, a igreja teve um papel muito importante na colonização, principalmente porque, por conta daquele negócio que eles fizeram da Contra-Reforma, eles adotaram diversas medidas para poder ampliar a dominação do catolicismo. Então, teve a Companhia de Jesus, que os jesuítas eles tinham a missão de catequizar, criar escolas e aldeamentos para ensinar a palavra de Cristo. E isso acabou que foi muito legal para os indígenas, porque acabou educando eles, sabe? Por mais que tenham dizimado a população deles, a Companhia de Jesus foi importante, sim, não só para a colonização, tanto para a integração social dos indígenas. E bom, enquanto a Espanha aplicou o mercantilismo de outra forma, Portugal aplicou nas colônias com a monocultura e os latifúndios. Monocultura, gente, é só você criar um tipo de produto naquela terra e latifúndio é você criar em grande quantidade. A colonização inglesa nas Américas, ela foi dividida em duas. No norte, tinha as colônias de povoamento, que tinha, tipo assim, o objetivo de povoar aquela região, desenvolver aquela região. E no sul, teve a colônia de exploração, que era simplesmente tirar tudo que tem naquele território para uso próprio. E as potências coloniais, tipo assim, elas começaram a disputar territórios. Porque, né, todo mundo estava ganhando seu espacinho ali, mas todo mundo queria mais do que já tinha. Então, eles começaram a disputar território e rota comercial. E foi assim que teve a ascensão do Tratado de Tordesilhas, que é para pôr um fim nessas disputas e ter paz para todo mundo ficar satisfeito. Bom, e a forma que as regiões foram colonizadas, elas podem ser vistas até hoje em dia, gente. Porque, literalmente, os países desenvolvidos eram as potências que colonizavam outros territórios, e os países subdesenvolvidos e emergentes eram que fizeram parte das colônias de exploração, porque eles simplesmente foram explorados, e desde o início não teve a possibilidade de se desenvolver. Agora vamos para as revoluções inglesas, que a gente tratou meio que das colônias que o continente europeu colonizou, e agora a gente vai tratar das revoluções inglesas. Gente, lá em 1600, a monarquia da Inglaterra era muito forte, mas o poder era dividido entre rei e parlamento. E o parlamento era dividido na Câmara dos Lordes, que tinha nobreza, né? E a Câmara dos Comuns, que era gente da burguesia e da nobreza baixa, né? Que não estava tão na nobreza alta ali, mas também não era insignificante. Só que esse equilíbrio entre rei e parlamento gerou conflitos para quem queria ter muito poder, porque eles não queriam dividir o poder deles com o parlamento. E aí, quando Carlos I assumiu a Inglaterra, o poder da Inglaterra em 1625, ele queria governar sem o parlamento junto, ele queria que o poder fosse todo para ele. E aí, sem o consentimento do parlamento, ele fez diversas atitudes, como aumentar impostos e perseguir opositores. Isso fez com que a Câmara dos Comuns confrontasse ele e aí começou uma crise política. Porque, tipo assim, eu quero ter o meu poder todo para mim. E aí a Câmara dos Comuns chegar e falar assim: não, você não vai ter o seu poder todo para você. Aí teve um conflito entre os cavaleiros, que seriam as pessoas que defendiam Carlos I, e os cabeças redondas, que eram as pessoas que defendiam o parlamento, a Câmara dos Comuns. Isso acabou sendo não só uma disputa de arma, uma disputa militar, como também uma disputa de ideias. Aí, Oliver Cromwell foi um dos líderes dos cabeças redondas. E ele organizou, gente, um novo exército muito bonitinho. Eles eram disciplinados e motivados a fazer aquela guerra dar certo, para a Câmara dos Comuns ganhar. Isso permitiu que o parlamento tivesse muitas vitórias contra o rei, contra as tropas reais. E aí o Oliver, ele passou a ser visto como uma figura muito importante, porque, tipo assim, ele que ajudou o parlamento a ter poder de volta. Então ele foi visto, tipo assim, nossa, gente, nosso Deus. E aí, como o rei foi derrotado, o parlamento julgou o Carlos I por traição em 1649 e ele foi executado. E, tipo assim, essa execução do rei deixou a Europa, tipo assim, não acredito. Porque isso nunca tinha acontecido antes. Um rei nunca tinha sido abolido do seu cargo, porque os reis davam a desculpa que eles eram reis por direitos divinos. E aí o parlamento, pela primeira vez, conseguiu derrubar o rei, então todo mundo ficou, tipo, em choque.
E aí, depois que o parlamento assumiu o poder da Inglaterra, a Inglaterra foi declarada uma república. E o poder era dividido dessa vez no parlamento e o Oliver. O Oliver quis pegar um pouquinho de poder ele também, porque ele não é bobo. E aí, esse governo do parlamento e com o Oliver Cromwell foi chamado de Commonwealth. Bom, porém, o Oliver começou a ficar insatisfeito com o parlamento. E aí ele assumiu o controle. E ele assumiu esse controle dando o nome de Lorde Protetor. E ele exerceu um governo ditador, mas com valores puritanos. Fechou a Câmara dos Comuns e concentrou o poder todo nele mesmo. Só que, por mais que ele tenha feito todas essas coisas horrorosas, ele ofereceu estabilidade para a Inglaterra e também fortaleceu a marinha. Continuando das revoluções inglesas, quando Oliver morreu, assumiu o filho dele. Só que o filho dele não conseguiu manter poder que devia e o exército e o parlamento perdeu o controle que tinha. E a população estava sentindo falta de estabilidade para o lugarzinho deles lá, para o paíszinho deles lá. E aí eles chamaram Carlos II, que é o filho do Carlos I, porque o Carlos I foi aquele que foi executado. Aí eles chamou o filho dele, o Carlos II, para assumir o trono. E aí depois, aí o Carlos II, gente, até onde eu entendi, ele governou bonitinho e tudo mais, e aí o sucessor dele foi o Jaime II. E o Jaime II, ele tentou reforçar o absolutismo e se aproximar do catolicismo. Reforçar o absolutismo, gente, absolutismo é ter o poder concentrado nas mãos do rei. Ele queria ter o poder concentrado na mão dele. Só que aí a elite da Inglaterra, com medo de perder influência pelo Jaime II querer o poder todo para ele se uniu com as câmaras para poder tentar derrubar o Jaime II. E aí o Jaime II foi tirado do lugar dele em 1688 e foram colocados o Guilherme de Orange e Maria II no lugar. E aí eles aceitaram governar respeitando que o parlamento deveria governar junto, e aí a gente teve a Revolução Gloriosa, que ele consolidou a monarquia parlamentar, que seria o rei também governando, mas junto dele um parlamento. E aí a Câmara dos Comuns voltou a ganhar força e o equilíbrio entre o povo e a coroa voltou a ser mantido. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, que é da carta de Pero Vaz de Caminha, que eu não coloquei um slide para ela porque ela é um pequeno detalhe, mas a carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro registro acerca do Brasil que a gente tem. Porque eu acho que o nome é dele, né? Pero Vaz de Caminha. Eu acho que esse é o nome dele. Mas Pero Vaz de Caminha, ele descreveu o quanto as terras brasileiras eram abundantes em recursos. Eles viram o Brasil como um lugar magnífico para eles realmente extrair as coisas que tinham aqui. E essa carta é muito importante, muito destacada, porque foi o primeiro registro que a gente tem escrito aqui do Brasil. E essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.